começar até para não dar sono, né? Porque nós estamos prontinhos para ficar com sono, né, Rai? É, pois é. Já, eu sei, já tô escolada nisso. É, o pessoal vai chegando, mas o que, que eu ainda tenho que comentar com vocês? É, é bom gente que senta na frente justamente por isso, porque aí ouve o barulho, consegue ouvir o barulho que está lá atrás, né? Mas, enfim, só para compartilhar com vocês como é que a gente estruturou o curso nos módulos, o que, que foi pensado para ser discutido ao longo desse curso. O Marcelo tinha dito, e eu vou reforçar, o que se pensou de temas é alguma coisa que a gente pode ir reconstruindo, colocando novos temas, substituindo temas. Então, o que eu vou apresentar de temáticas para vocês foi o que nós pensamos há 5 meses atrás. E que pode ser que tenha algumas outras temáticas que a gente vá discutindo e pensando, tipo, na próxima aula eu já vou abrir uma... É claro que eu tenho um planejamento de 4 a 5 aulas pela frente, que as pessoas já estão convidadas e que não dá mais para ir, porque eu entendo que são dimensões importantes de serem discutidas. As outras, quando vão chegando para o final, como elas são mais abertas, a gente pode pensar em fazer ajustes, tá? Então, o curso está estruturado nesses 3 módulos que vocês estão vendo. Essa apresentação já tá no site, já está no portal, Roberta? Mas ela vai estar no... Então, não se preocupe em copiar essas coisas, que a apresentação vai ficar lá no portal. Gente, ele chegou quieto. Ele comeu. Hã? Não, teve uma hora aí no final da manhã que eu ouvi o Davi. Vocês não ouviram? Hã? Ah, então tá. Ah, então tá certo. Ah, tá. Não, peraí. Então, vamos só pegar a estrutura do curso justamente para ver o que a gente fez. Então, a gente dividiu em três dimensões, que elas começam numa perspectiva macro e vão tentando, se não afunilar, mas capturar. Imaginem que isso seja uma grande peneira, né? Que os módulos 2 e 3 são grandes peneiras. Pode passar de uma vez, por favor. O que é que a gente pensou no primeiro momento, né? Dadas o contexto no qual a gente partiu para discutir, para fazer esse curso com vocês, que um dos grandes desafios seria trazer temas contemporâneos para que vocês pudessem pensar as respectivas práticas, né? E não, novamente, como eu disse, eu não tenho a mínima condição de conversar com vocês sobre práticas e fazeres da atenção básica, não. E a minha aposta para vocês não é que esse seria um curso para discutir saúde per se, e que a temática seria a saúde. Antes, partir de outras temáticas, de perspectivas que estão no mundo, e ir fazendo um contraponto a cada encontro, justamente isso. Vem uma temática nova, uma pessoa para falar sobre as questões, no módulo 1, né? Contemporaneidades e as suas relações com saúde. Migrações e novas humanidades, vida digital, público-privado, ética, trabalho e educação. Nós elencamos essas temáticas como grandes temáticas do mundo contemporâneo, das quais caberia a nós ouvir o que se fala, o que se defende, o que se coloca sobre isso, com esse convidado na parte da manhã. Na parte da tarde, nós sentamos em grupos e nos perguntamos o que é que isso tem a ver conosco, né? Meu ponto de vista é que migrações e novas humanidades não é só uma questão de movimentos migratórios, mas uma nova perspectiva de humanidade que a gente está criando, tem muito a ver com a prática de vocês na atenção básica. Como é que isso chega lá? Né? A mesma coisa a questão de uma vida digital. O que eu estou chamando de vida digital? Uma abordagem em inteligência artificial. A gente está mergulhado em assistentes de não sei o quê, você tem ajuda de
de um avatar para fazer alguma coisa, tem inúmeras, né, nos nossos celulares, nos nossos computadores. Não é só aquela inteligência artificial que está e que aponta tipo para uma saúde 4.0 e que vem com medicamentos que você... Vocês imaginam, eu fiquei brincando com esse conceito de saúde 4.0 comigo mesmo, e aí o pessoal da hanseníase e tuberculose, se estiver aqui, não sei se está, como é que é, um dos grandes problemas que eu sempre me lembro de hanseníase é a questão da adesão ao tratamento e o longo tempo, né, da questão do medicamento, paraná, paraná. Vocês imaginam que com as novas perspectivas da saúde 4.0 e do que o mundo digital traz para nós, hoje em dia, especialmente para as doenças, não para infecto-contagiosas, claro, mas para as crônico-degenerativas e para algumas doenças, você tem alguns comprimidos que são embarcados em nanotecnologias e em tecnologias que você toma um comprimido para um tratamento de 6 meses, que ele vai, né, paulatinamente, ao longo de 6 anos, a tecnologia vai liberando na sua corrente sanguínea aquele percentual de medicação que tem que... Esses dias eu me dei conta, gente, isso poderia resolver alguns dos problemas que a gente tem para essas doenças, né, persistentes. E aí eu acho que o grande desafio é perguntar, será que alguém ia embarcar uma tecnologia, né, dessas para o tratamento de uma doença infecto-contagiosa que está ou em países em desenvolvimento ou em países periféricos que têm baixíssimo poder de compra para isso, né? Então, é um pouco essa, não necessariamente o convite que eu estou fazendo para discutir inteligência artificial vai discutir saúde, mas vai trazer essas dimensões do mundo contemporâneo para a gente se perguntar se isso pudesse chegar onde a gente está e na nossa prática, como é que isso nos afeta e como é que isso nos incomoda para pensar fazeres diferentes ou novas perspectivas de fazeres. Então, foram essas temáticas da mesma forma, público e privado. Eu acho que é uma discussão muito presente, não preciso nem fazer força para levar o público e o privado para discutir saúde, né? Mas a relação público-privada está no mundo, em inúmeras dimensões, não só na saúde. Mas o que isso tem a ver com a atenção básica e como é que isso chega na atenção básica e como é que a gente pensa isso em cada uma das atividades de apoio e etc, que vocês fazem cotidianamente. Ética, por uma questão básica, né? E até para desmistificar uma ética que está muito calcada hoje numa perspectiva politizada ou judicializada, né? E que a mim me parece que a gente deve voltar para um outro conceito de ética, uma perspectiva mais alta de ética, que essa sim nos chama para pensar e para fazer um cuidado de saúde talvez um pouco diferente daquele que a gente tem costumado fazer. Ela tem a ver com escuta, mas ela tem a ver com um pouco mais de escuta. A ética tem uma relação muito vinculada com ação. E tem uma relação conflituosa com moral. A ética é muito mais privada, a moral é muito mais coletiva. E tem uma série de dimensões complicadas que a gente ouve no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, né, como se nós fôssemos todos herdeiros da antiética ou da não ética, né? E eu, às vezes, fico muito implicada no sentido de mobilizada, quando juristas, políticos e etc., nos jogam na lata de lixo para dizer que tudo que a gente já fez na vida até hoje, nos nossos 500 ou 600 ou o que quer que seja, é tudo antiético e tudo que a gente faz é fora da ética, né? De novo, o ministro da Comunicação hoje de manhã disseram que a gente sai, brasileiro faz turismo roubando tudo de todo lugar da educação, desculpe, eu falei ministro do turismo, né? E inúmeras outras coisas que a gente fala da gente mesmo, né? Fulano não tem jeito, é tudo muito, brasileiro é tudo muito fora
do ponto, é muito antiético. Na medida em que a gente pensa que tem muita gente que concorda com o ministro da Educação, quando diz que nós precisamos nos reinventar como gente, né? Ou como humano, ou como cidadão, o que quer que seja, eu garanto, porque eu mesma, eu acho que todos nós, às vezes, a gente faz um julgamento, às vezes, muito difícil, muito duro do outro. E eu acho que a gente tem que se convidar a repensar um pouco do nosso olhar para o outro, nos valores que a gente tem abraçado também. Então, uma discussão de ética, para mim, é muito valiosa, porque eu acho que é o momento quando a gente tem que colocar o espelho na gente mesmo para ver como é que são as coisas e o que a gente está fazendo. Não olhar tanto para o lado, mas olhar para a gente mesmo, né? Trabalho e educação, porque são dimensões também fundamentais. Não existe, que mundo do trabalho é esse que a gente está falando hoje, né? E vocês, exatamente vocês do DAB, por serem profissionais que têm vínculos tão diferenciados, né? Vocês têm servidores, vocês têm bolsistas, vocês têm provavelmente terceirizados, uma série de categorias. É muito interessante falar do mundo do trabalho e é muito interessante pensar o mundo do trabalho hoje no Brasil, quando o Ministério do Trabalho foi extinto, né? Então, isso tem sim a ver conosco. E o que isso implica na nossa prática de atenção básica, na medida em que a gente convive também com trabalhadores, né? Do outro lado, quem a gente atende são trabalhadores. Quem são essas pessoas? Que tipo de vínculo elas têm? E como é que a gente está aceitando isso no mundo do trabalho / no mundo do emprego? E educação, eu estou falando de educação desde manhã, né? Chamando-os e colocando-os, convidando-os a assumir um espaço de educadores, falando da política de educação que nos permeia hoje. E, novamente, a gente tem que ser capaz de perguntar o que isso tem a ver com a prática de vocês. A nossa, né? De vocês, não com a nossa prática. Porque, às vezes, novamente, a gente lê essas notícias no jornal e diz assim, nossa, estamos perdidos. Vamos embora trabalhar, vamos esquecer disso. Então, é como se a gente lesse essas coisas, elas estivessem no mundo e elas não tivessem reflexo naquilo que a gente está fazendo. O convite é para que a gente pense se tem reflexo e qual é ele. Saindo desse mundo contemporâneo e dessas dimensões, a gente caminha para falar desse recorte que eu estou chamando de ciência, Estado e saúde, e que pega 3 temáticas principais que foram pensadas inicialmente, que é essa perspectiva de ciência nos tribunais, ou ciências da saúde nos tribunais, né? De que maneira a gente vem ser e como judicializando e levando para a judicialização conhecimentos, práticas, que tipos de direito e o que é que nós estamos judicializando novamente, a vida ou a saúde ou a ciência da saúde ou o acesso à saúde. Tem inúmeras dimensões que nós entendemos que seria importante para discutir com vocês. E 2 outras dimensões que tem elas são caras para a área de saúde, mas no campo acadêmico elas têm implicações um pouco diferentes, que é a questão do ativismo em saúde e do engajamento em pesquisa em saúde, que são perspectivas um pouco diferentes. O ativismo em saúde não implica em controle social. E era isso que eu queria, e é essa temática que eu queria trazer para vocês. Estar na ótica do ativismo e do conceito em inglês do advocacy, do advogar a favor de se colocar a favor de alguma coisa, não é muito aquilo que a gente tem acompanhado e daquilo que é muito comum no campo da saúde, de falar de controle social. Eu queria alargar um pouco essa discussão novamente para ver como é que e como a atenção básica tem escuta dessa prática de ativismo. E o engajamento em saúde, em pesquisa em saúde, ela é um passo até um pouco maior e trabalha e procura trazer em cena, por exemplo, associações de pacientes, organizações em relações com relações com
com doenças específicas, mas com grupos de pessoas, com uma organização da sociedade civil, que procuram uma interlocução mais próxima com a saúde, por meio de pesquisas, de produção de conhecimento, de novos medicamentos, o que quer que seja, que é uma discussão muito, muito pequena ainda no Brasil, tanto no campo acadêmico quanto no campo da saúde. O ativismo é mais claro, o engajamento em pesquisa é muito mais opaco. E, por certo, ele está permeado nas nossas práticas. A gente provavelmente é que tem pouca permeabilidade para enxergá-lo e para conseguir colocá-lo para adiante. Fechando mais o foco ainda, a gente vai para esse módulo que eu chamei Informação em Saúde e Atenção Básica, mas que tem 3 dimensões que, para mim, são muito caras, e aí é muito mais o protagonismo de vocês e muito menos o meu, de discutir Big Data em saúde. Não sei o que é isso, pode ser um monte de coisa, né? Tem dimensões muito variadas quando se fala em Big Data. Você pode, no primeiro momento, eu até me arriscaria a dizer para vocês que eu pensei em alguém do mercado privado de saúde para vir aqui dizer o que é isso, porque vocês são os grandes produtores de dados de saúde. A grande questão é como é que vocês participam desse grande movimento de inteligência para poder fazer isso. E como o meu lugar aqui para vocês é para incomodar, eu gostaria que vocês se somassem a mim e procurassem, né, reafirmassem e concordassem comigo que a gente tem que trazer pessoas de campos muito díspares, justamente para que a gente tenha uma escuta diferenciada do que seja isso, né? Eu me lembro que quando eu fiz isso e coloquei essa dimensão de Big Data, alguém imediatamente veio para mim para dizer: é aquele pessoal lá da Fiocruz, é do Ageu, né? Quem é que foi você, a Kise, que me perguntou? Porque tem um pessoal lá da Fiocruz na Bahia que está fazendo supostamente não sei o quê, dados não sei o que na saúde. Eu disse definitivamente não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Porque a saúde tem um olhar também muito particular do que seja isso. E a gente tem que ampliar. Big Data já está na nossa vida há muito tempo, nós já estamos capturados há muito tempo, nós estamos sendo mobilizados há muito tempo, só que a gente não se dá conta. Então, tem muito a ver com as escolhas que a gente faz e como a gente faz, e, novamente, que tipo de implicação até ética isso pode ter na atenção em saúde. A relação dado-informação que eu já comecei a discutir com vocês aqui hoje de manhã, essa produção constante de dados e que, às vezes, pouco é pensada enquanto produção de informação, o quanto vocês produzem conhecimento e aonde que limite é esse, né? Faço a menor ideia de quem eu vou convidar para falar sobre isso. E termina com a minha grande, como eu disse de manhã, o que eu queria muito que a gente conseguisse fazer, que é repensar uma ata. Não sei também quem é que a gente pode convidar para ter coragem de dizer que uma ata precisa ser revisitada, porque no campo da saúde, então, vai dizer que eu estou doida, né? Aí alguém foi aqui, também olhou para mim e disse assim: mas como que você vai fazer isso? Chama daqui a pouco, lá, o Temporão, Paulo Bush, não sei mais quem, o Peregrino. Eu não quero ninguém que apoie a uma ata, eu quero alguém que diga que uma ata está equivocada. Até para causar desconforto em vocês e dizer: não, é isso mesmo, né? Tem que pensar, né? Será que todos aqueles balizamentos que nos foram dados há 30 anos atrás, a gente tem que continuar com eles? Eu não faço a menor ideia se tem ou se não tem. Hein? Pois é. E aí, você sabe o que é o grande convite? Se a gente tivesse que escrever se a gente tivesse que ir para uma ata, escrever um novo conjunto de preceitos, o que é que a gente ia escrever lá no mundo contemporâneo? Fossem vocês os atores a escrever aquilo lá, o que é que vocês iam colocar? Provavelmente seria alguma coisa não diferente na essência, mas com grandes diferenças do que a gente tem hoje e daquilo que, de certa forma, mobiliza o nosso coração e imobiliza a nossa ação. Então, a gente tem um mundo duplo aí, isso era tudo o que eu queria e, ao fim e ao cabo, não é nada do que a gente pode fazer. Esqueceram de colocar um elemento fundamental em uma ata.
Eu sempre brinco isso com meus alunos. Gente, os modelos são maravilhosos. Tudo é maravilhoso. Coloca a gente ali dentro para ver o que acontece. Começa a dar encrenca, né, gente? Porque, gente, felizmente, nós somos livres, né? Nós somos livres, nós tomamos as nossas decisões, nós não somos tutelados. A saúde nunca pôde ser tutelada, né? Nunca quisemos ser tuteladas enquanto saúde coletiva. Então, faltou combinar com gente, né? E quando a gente combina com gente, por exemplo, vocês mostraram uma harmonia que significa um trabalho conjunto que acaba criando a liga da confiança, do comprometimento, etc, etc. Isso leva tempo. Quando você pega uma ata e toda a proposta de atenção primária, de promoção de saúde, etc, etc, e coloca na mão de político para propor os modelos e para imaginar que isso vai funcionar, é muito complicado, né? Porque as políticas mudam. E cada um que vem pensa uma coisa diferente. Então, enfim, isso é pitaco, isso é para dizer o que a gente imaginou. As aulas, na programação de aulas que vocês estão tendo aí, algumas aulas já estão mais ou menos encaminhadas. O que vai acontecer com a próxima aula? Eu vou contar para vocês que a próxima aula, e esta aula, era para estar aqui Leonardo Boff. Eu queria muito que o Boff viesse fazer uma discussão sobre ética e sustentabilidade. Foi muito difícil conseguir o contato com ele, não foi trivial. Ele é muito cuidado, provavelmente para não se expor, essa coisa toda, mas depois de um longo e tenebroso inverno, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que chegou lá. Quando a gente imaginou que as datas estavam mais ou menos acertadas, tá ligado, né? Mas o Paulo Irã saiu. Mas, enfim, foi colocado... Não tem problema não, isso é público. Foi colocado um prolabore que eu entendi que não dava para pagar. Então, eu tinha me disposto a pagar passagem de deslocamento, não só dele, mas como da esposa. A esposa está sempre junto, e de um secretário, não tem problema, faz tudo isso, mas pagar um prolabore eu achei que era um pouquinho demais. R$10.000 eu achei que era um pouquinho demais. Né? E isso chateia, né? Isso chateia porque, gente, eu disse, né? Sistema Único de Saúde, SUS, Ministério, não sei o quê, paraná. Até achei, não, pode pagar em 2 vezes, em 2 de 5. Não, é muito ruim ter que dizer isso para você. Eu entendo que as pessoas precisam de grana para viver, né? Mas eu sempre acho... Enfim, eu não quero fazer comentários sobre isso. Então, a aula de ética tinha ficado mais ou menos aberta, eu não sabia direito o que ia fazer, até que juntou a fome com a vontade de comer. Eu encontrei, há uns 6 meses atrás, no Festival de Brasília, foi premiado e foi agraciado com o primeiro lugar um filme chamado Temporada, Andréa Novaes. Alguém ouviu falar sobre isso? Só uma pessoa, então fique calada, não fale mais, porque você vai assistir Temporada de novo. Pois é. Temporada tem como foco um grupo de agentes de endemia, em algum lugar, em alguma cidade, enfim, no Brasil, e foca nessa vivência, em alguns conflitos das pessoas, etc, etc, mas fundamentalmente são agentes de controle de endemia. E como, por conta do curso de integração, integra, como o foco é fazer a integração entre, né, os agentes de endemia com os ACS, eu nem assisti o filme e já mandei o pessoal, coloca no pedagógico que a gente vai ter que ver esse tipo de coisa e tal. E comecei a conversar com o André Novaes, consegui o contato do André Novaes, que é o diretor do filme. É um filme independente, claro, né? Um outro, não tem como. E perguntei para ele se, né, falei desse curso, falei do curso da Integra e perguntei para ele se ele podia, duas coisas, se ele se disponibilizava a estar conosco, primeiro, nos liberasse a mídia para poder fazer a projeção para vocês, o filme aqui na turma,
e se ele poderia depois participar de um debate conosco, né? O André foi agente de endemia, daí ele ter, eu acho que é um filme meio autoral,